vou ler está diferente um pouco desse que vocês estão aí. Portanto, eu sugiro que escutem mais do que leiam. Naquele tempo, Jesus chegou a uma cidade da Samaria chamada Sicar, perto do terreno que Jacó tinha dado ao seu filho José. Era aí que ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Chegou uma mulher da Samaria para tirar água. Jesus lhe disse: "Dá-me de beber." Os discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. A mulher samaritana disse então a Jesus: "Como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana?" De fato, os samaritanos não se dão, de fato, os judeus não se dão com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: "Se tu conhecesses o dom de Deus e quem é que te pede, dá-me de beber, tu mesma lhe pedirias a ele, e ele te daria água viva." A mulher disse a Jesus: "Senhor, nem sequer tens balde e o poço é fundo. De onde vais tirar a água viva? Por acaso és maior que nosso pai Jacó, que nos deu o poço e que dele bebeu, como também seus filhos e seus animais?" Respondeu Jesus: "Todo aquele que bebe desta água terá sede de novo, mas quem beber da água que eu lhe darei, esse nunca mais terá sede. E a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna." A mulher disse a Jesus: "Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede e nem tenha de vir aqui para tirá-la." Disse-lhe Jesus: "Vai chamar teu marido e volta aqui." A mulher respondeu: "Eu não tenho marido." Jesus disse: "Disseste bem que não tens marido, pois tiveste 5 maridos e o que tens agora não é o teu marido. Nisso falaste a verdade." A mulher disse a Jesus: "Senhor, vejo que és um profeta. Os nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizeis que em Jerusalém é que se deve adorar." Disse-lhe Jesus: "Acredita-me, mulher, está chegando a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas está chegando a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. De fato, estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade." A mulher disse a Jesus: "Sei que o Messias, que se chama Cristo, vai chegar. Quando ele vier, vai nos fazer conhecer todas as coisas." Disse-lhe Jesus: "Sou eu que estou falando contigo." Nesse momento, chegaram os discípulos e ficaram admirados de ver Jesus falando com a mulher. Mas ninguém perguntou: "Que desejas?" ou "Por que falas com ela?" Então a mulher deixou o seu cântaro e foi à cidade, dizendo ao povo: "Vinde ver um homem que me disse tudo o que eu fiz. Será que ele não é o Cristo?" O povo saiu da cidade e foi ao encontro de Jesus. Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus, dizendo: "Mestre, come." Jesus, porém, disse-lhes: "Eu tenho um alimento para comer que vós não conheceis." Os discípulos comentavam entre si: "Será que alguém trouxe alguma coisa para ele comer?" Disse-lhes Jesus: "O meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra.
Não dizeis vós, ainda 4 meses e aí vem a colheita? Pois eu vos digo, levantai os olhos e vede os campos, eles estão dourados para a colheita. O ceifeiro já está recebendo o salário e recolhe fruto para a vida eterna. Assim o que semeia se alegra junto com o que colhe. Pois é verdade o provérbio que diz, um é o que semeia e outro o que colhe. Em verdade, eu vos enviei para colher aquilo que não trabalhastes. Outros trabalharam e vós entrastes no trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade abraçaram a fé em Jesus. Por causa da palavra da mulher que testemunhava, ele me disse tudo o que eu fiz. Por isso, os samaritanos vieram ao encontro de Jesus e pediram que permanecesse com eles. Jesus permaneceu aí 2 dias. E muitos outros creram por causa da sua palavra e disseram à mulher: já não cremos por causa das tuas palavras, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Nós cremos e sabemos, este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória e louvor, glória e louvor, glória e louvor a vós, ó Cristo. Nos recolhamos por um tempo em silêncio, inclinando nossa cabeça e rezemos em nosso íntimo, pedindo que o Espírito Santo que Deus derramou em nossos corações abra nossa inteligência, nossa alma, nossa mente, nosso ser, para acolher e compreender esta palavra e ser por ela hoje transformados. Rezemos. Amém. Irmãs e irmãos, no caminho nosso de preparação para a celebração da Santa Páscoa, estamos hoje com Jesus num lugar diferente. Domingo passado estávamos num monte muito alto, hoje estamos numa parte bem baixa, na beira de um poço. Este evangelho, conhecido por nós como o Evangelho da Samaritana, eu fiz questão de ler o texto mais longo. O que tem aí no folheto é a fórmula breve, que apresenta predominantemente a Samaritana, porque quis, como este texto ele é tão rico, tão emblemático para a fé cristã, e particularmente para nós católicos, é importante que ao menos uma vez no ano, a gente escute esse texto todo. Eu vou seguir um método diferente da minha homilia, exatamente por causa das partes que faltam aí no texto de vocês. Mas vamos recorrer algumas vezes ao texto. Tomem lá. O Evangelho, o número 10. Tomemos. É o capítulo 4 de João. Lemos a introdução e depois eu situo a comunidade. Diz assim: naquele tempo Jesus chegou a uma cidade da Samaria chamada Sicar, perto do terreno que Jacó tinha dado ao seu filho José. Leamos, era aí que ficava o poço de Jacó. Vai. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Chegou uma mulher da Samaria para tirar água. Leiam.
Jesus lhe disse: dá-me de beber. Espere lá. Jesus lhe disse: dá-me de beber. Anota isso. Água, cansaço, sugere uma necessidade básica. Água para matar a sede. Versículo 8. Os discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. comprar alimento. Alimento também uma necessidade básica. Água e comida. Pronto. Agora a polêmica. Versículo 9. A mulher samaritana disse então a Jesus, bradem: como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? De fato, os judeus não se dão com os samaritanos. Permitam-me agora aquela introdução, uma teologia mais ampla para você conseguir acompanhar o texto. Por que essa polêmica dos judeus com os samaritanos? Primeiro, que os samaritanos são um grupo dentro do território de Israel, encravado num alto da cordilheira das montanhas da Samaria. Se você imaginar, acho que todo mundo aqui já viu o mapa de Israel. O mapa de Israel é uma tripa comprida, estreita e longa, mais ou menos como esse presbitério aqui. Se você imagina o sul de Israel e o Mar Morto mais ou menos aqui, Jerusalém está mais ou menos aqui, aí tem o vale do Rio Jordão, aqui em cima está o Mar da Galileia, e a Samaria está mais ou menos aqui, esse monte. Por que que os judeus não se dão com os samaritanos? Vou tentar ser barbaramente breve, porque quero que a gente se ocupe mais com o texto. A história é a seguinte: quando Deus prometeu a Abraão, 1850, a terra prometida, Abraão foi, ocupou esse território da Palestina. Ficou lá uns 300 anos. Veio uma grande seca, o povo todo, descendente de Abraão, vendeu sua liberdade em troca de comida, necessidade básica, para o Egito, e ficou lá longo período. Liderado por Moisés, em 1250 a.C., o povo vem do Egito para retomar aquele território, e chegando lá já está praticamente todo ocupado. É uma luta, uma batalha guerrenta, violenta, para retomar esse território. Retoma é como uma estratégia econômica, religiosa, política, mas predominantemente de segurança. Segurança do quê? Segurança do Vale do Jordão, como um filé mignon, uma fatia de terra fértil, num encravado no meio de deserto e semideserto, uma região pavorosamente seca, austera, calorenta e fria, e que tem esse vale chamado Vale do Jordão, essa depressão, o Rio Jordão, e essa abundância de água lá. Os judeus, os que Moisés liderou, vieram para ocupar isso aqui, fizeram muita luta, muita guerra, ocuparam e usaram uma técnica de proteção do território. Distribuíram a porção do povo que veio do Egito em tribos, em comunidades espalhadas por todo o território, o mapa de Israel. Dentre muitas finalidades, uma predominantemente era garantir que o vale do Rio Jordão, a base do sustento e da economia de quem vivia naquele pedaço, não fosse invadido e ocupado por outros povos. Pronto. Esse povo ocupou o território e passou a trabalhar, a
a sustentarem-se, muitos conflitos vieram, e era muito difícil manter as tribos do sul na área mais seca, que eram mais pobres, e a parte norte, que está mais próxima ao Mar da Galileia e ao Vale do Jordão, prosperava e produzia e tinha uma base econômica bem grande. Os judeus, essas comunidades começaram a entrar em conflito, em litígio. A saída foi uma organização ao modelo do regime de monarquia. Davi instaura a monarquia, encerra o período da confederação de tribos e põe os 5 primeiros livros da Bíblia como constituição federal daquele reino e faz uma coisa extraordinária. Considere que o povo está há 200, quase 300 anos ocupando esse território. Ao ocupar esse território, o costume religioso da religião tribal e do tipo de cultura religiosa daquele povo era: perto de cada tribo, de cada comunidade em Israel, eles escolhiam um monte para ser o lugar de culto das celebrações religiosas, particularmente as celebrações para pedir a bênção da chuva, a bênção da colheita, a bênção da proteção contra a guerra, as rezas para enfrentar as pestes, as crises todas que o povo enfrentava. Só que Davi, ao ascender ao poder, morre Davi, entra o filho dele Salomão, os dois fazem uma manobra terrível. Quando eles ascendem ao poder, eles fazem um decreto dizendo: a partir de agora nós construímos um templo em Jerusalém, ao lado do templo palácio do rei, a corte do rei ao redor do templo e do palácio, e todo judeu que quiser rezar, proibido rezar nos montes onde se reúnem para celebrar os seus cultos e ritos, e para ser judeu, só é reconhecido judeu que vem ao menos uma vez por ano, sobe o monte e reza nesse monte de Jerusalém. Acabou. Isso foi uma crise muito grande, não foi tranquilo esse processo. Várias tribos rejeitaram e há registros. Agora vocês vão achar que é influência demais dos tempos de hoje, mas não é não. Há registros curiosos de esforços da monarquia em tentar esconder os conflitos, abafar os conflitos e não deixar que eles aparecessem tanto. Mas uma comunidade, predominantemente a comunidade desse monte da Samaria, resistiu. Durante todo o período da monarquia e depois com a crise da monarquia, essa comunidade predominantemente mantinha o seu culto nesse monte, que está pertinho, e alguns fazem confusão com Betel, 2 montes muito famosos de culto de Israel. Por que esse monte prevaleceu? Porque aqui está o Mar da Galileia, a parte mais fértil do Vale do Jordão, e esse monte do templo de Sicar, do templo dos samaritanos, é um monte em que prestavam um culto a Deus, um culto eminentemente associado ao processo de produção agrícola, à economia rural, da lavoura, da criação dos animais, da economia rural. A parte sul, Jerusalém, é predominantemente comercial, de rota comercial. Tem o trâmite e o trânsito da circulação comercial. E a gente sabe, todo mundo tem noção, que identidade religiosa do povo da roça é o trem mais difícil de mexer, não é? Geralmente são valores, códigos, comportamentos, costumes, tradições profundamente arraigados, que você não tira por decreto. Dito isso, então,
por várias vezes, os reis de Jerusalém tentavam eliminar e invadiam e destruíam esse templo aqui da Samaria. Quando Jesus está sentado na beira desse poço, esse poço está nas encostas, ainda numa parte bem alta. Esse poço está numa parte alta, nas encostas do monte do templo da Samaria. E este templo sofreu muita influência das religiões pagãs, como o nosso cristianismo católico, a influência do candomblé e vice-versa, muito próximo daquilo. E tem um elemento muito interessante, é que os judeus faziam tudo para eliminar e acabar com essa comunidade e não conseguiam. Até hoje, lá na Samaria, tem uma pequena comunidade entre 200 e 250 membros que formam essa comunidade dos samaritanos. Até nos dias de hoje ainda resiste uma pequena comunidade. Pronto. Acontece que em Jerusalém, o palácio, o templo, a política, a economia, a religião vai ter sobre essa comunidade dos judeus, descendentes de judeus, que no monte deles eles prestam culto a Deus com os 5 primeiros livros da Bíblia, era o livro deles. Eles vão desenvolver na própria Bíblia, você não encontra palavras violentas e ofensivas e preconceituosas contra nenhum dos povos mais bárbaros que agrediram Israel com invasões, assim, trucidando Israel. Nenhum povo pagão recebe uma avaliação tão depreciativa como os samaritanos têm frases no Antigo Testamento contra eles. É um ódio, porque os outros não prestam, mas são outros. Eles diziam, esses aqui não prestam e são dos nossos, e nós não damos conta de eliminar. Em 129 a.C., João Hircano, um dos últimos reis de Israel, destruiu barbaramente este templo da Samaria. Agora vamos de volta ao texto. Vamos lá? Pronto. Dito isso, lá vai Jesus conversando com a samaritana, cansado da viagem, meio-dia, hora plena, não é sobre escuridão, sobre a treva, sobre nada. Ele, cansado da viagem, senta e pede de beber. A mulher diz, como é que tu, versículo 9, como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? De fato, diz o versículo 9, os judeus não se dão com os samaritanos. Essa é a polêmica. Quando o preconceito habita a inteligência e o coração da gente, a pessoa pode estar passando o maior sofrimento e necessidade. A gente escuta a pessoa falar que ela quer água, e a gente não olha para a sede dela, a gente olha para os rótulos que a gente pôs nela. A samaritana não acolhe a sede de Jesus, acolhe, ela fica na exterioridade. Você é homem, eu sou mulher. Você é judeu, eu sou samaritano. O poço é nosso, da nossa tribo, e você é um viajante. E aí tem uma esnobada. Tanto Jesus quanto ela se tratam meio acirrando os ânimos. Versículo 10. Respondeu-lhe Jesus, se tu conhecesses o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, leiam. Tu mesma lhe pedirias a ele, e ele te daria água viva. Jesus esquece a sede dele, esquece as ofensas da mulher e diz, mulher, eu estou com sede, mas eu posso te dar uma água que pode transformar você numa fonte que jorra água viva. Ele lhe daria água viva. Versículo 11.
A mulher disse a Jesus, esnobando Jesus. Vamos ler? Senhor, nem sequer tens balde e o poço é fundo. vai. De onde vais tirar a água viva? 12. Por acaso és maior que nosso pai Jacó, que nos deu o poço e que dele bebeu, como também seus filhos e seus animais? Jesus mantém a postura do diálogo e diz, todo aquele que bebe desta água terá sede de novo. Mas quem beber da água que eu lhe darei, esse nunca mais terá sede. Leamos, e a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Se tu soubesses quem é que te pede, tu mesmo lhe pediria dar-me de beber, e ele te daria água viva. Agora pela segunda vez, ele te daria água que se transformaria em você e converteria você numa fonte que jorra para a vida eterna. A mulher que esnobou Jesus dizendo que ele é judeu, que ele não é da cultura dela, que ele nem tem balde, ela agora cede. Versículo 15, a mulher disse a Jesus, Senhor, dai-me dessa água, para que eu não tenha mais sede e nem tenha de vir aqui para tirá-la. Ela que esnobou Jesus, falando do nosso pai Jacó, nossa identidade religiosa, cultural, cultual, nossa identidade tribal, esnobou Jesus que não tem balde, o poço é fundo, não tem corda. Ela esquece a necessidade básica de Jesus e agora ela apresenta a Jesus uma necessidade básica. Dá-me desta água para que eu não tenha mais que vir aqui e nunca mais tenha que tirar água desse poço enfadonho. Aquilo que agora há pouco era orgulho para ela, ela revela que ela trabalha e vive uma condição de escrava. Eu vou falar umas coisas que podem escandalizar alguns ouvidos muito puros, mas é bom provocar também, instigar. Pelo estudo da literatura, eminentemente um estudo literário, essa mulher, ela tem o traço entre 35, 40 e poucos anos, pelo que vem, inclusive, daqui para diante. O fato dela buscar água, esnobar que ela tinha balde, poço, corda, e é do grupo dela o poço, e agora reivindicar de Jesus para que ela se liberte do preço enfadonho de subir e descer, carregar água, sugere que era uma mulher em condição de trabalho análogo à escravidão. A mulher, pelo que vem, ela era tratada como as crianças eram tratadas como alguém que não tem autonomia e identidade própria. No século II, um rabino Eliezer escreveu isso, um texto das crônicas de pregadores judaicos. Eliezer, um rabino muito importante, muito renomado na identidade do judaísmo até hoje, cunhou uma frase assustadora. Ele diz, é melhor queimar a Bíblia do que ensiná-la a uma mulher. O preconceito não era só contra a samaritana, era uma relação violenta de gênero mesmo, por mais que seja difícil esse debate, essa discussão aqui. Ela que reivindica de Jesus, dá-me dessa água para que eu nunca mais tenha que vir aqui, ela sai da necessidade básica de Jesus para a necessidade de condição social dela, de desejo de liberdade. E agora vem a minha colaboração com vocês. Jesus, a mulher, o poço, a sede. Os discípulos vão à cidade buscar alimento, água e comida. A polêmica centrada na diferença, na religião, na discussão de gênero, homem, mulher, cultura, homem judeu, mulher samaritana, essa diferença que cumulou na esnobação da mulher,
agora ela abre o coração e diz: dá-me desta água. E quando ela pede desta água para Jesus, Jesus alcança-lhe uma fisgada. Jesus diz a ela uma coisa que não tem aí no seu texto. Jesus diz a ela assim no versículo 16: vai chamar teu marido e volta aqui. Ela diz: eu não tenho marido. Jesus diz: disseste bem, você já teve 5, está no 6º agora que não é seu. De sede de Jesus para a sede de libertação da mulher. De vontade de ser livre da escravidão, Jesus parte da necessidade básica da água para ele, para a necessidade básica dela, que são os afetos. Afeto é uma necessidade básica, não é? Nós necessitamos de afeto, de vínculo, pai, mãe, esposa, esposo, comunhão, fraternidade. Jesus, ao dizer a ela: vai chamar teu marido, provoca nela uma coisa extraordinária, que, apresentando verdadeiramente quem ela é, ele também se apresente a ela e mostre a ela quem ele é. Quando ele fala: vai chamar teu marido, já teve 5 e está no 6º, não é teu, ela abre a intuição e diz: vejo que és um profeta. Vejo que és um profeta. Versículo 19, você tem aí: Senhor, vejo que és um profeta. Ele agora não é um homem judeu, sedento. Ela agora o trata como uma pessoa de referência religiosa. És um profeta. Profeta significa aquele que profere algo que Deus mandou falar. Ela se abre e diz: esse tem algo para proferir para mim em nome de Deus. E reconhecendo Jesus como profeta, ela se abre ao tema central da fé. Versículo 20: os nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizeis que em Jerusalém é que se deve adorar. Disse-lhe Jesus, vamos ler juntos: acredita-me, mulher, está chegando a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. E vem, Deus começou a revelação através do povo judeu. Aí Jesus diz, mas o mais importante, versículo 23, está chegando a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores, leiamos, adorarão o Pai em espírito e verdade. De fato, estes são os adoradores que o Pai procura. Vai. Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade. De homem com sede para profeta, de profeta para aquele que instrui sobre o lugar da adoração, lá ou aqui. E Jesus entra aí, diz à mulher, dos maridos, dos afetos, dos desejos, dos sonhos, diz à mulher que o mais importante do que onde adorar é como adorar, em espírito e verdade. Jesus está dizendo para a mulher e para nós que a religião não pode servir para cobertar mentira, violência, preconceito, corrupção, desonestidade. Jesus está dizendo que mais importante do que onde adorar, Jerusalém ou Samaria ou aqui ou em qualquer lugar, o mais importante é como adora. Adorar em espírito e não com o bolso. Porque o templo de Jerusalém se tornou um comércio, um covil de ladrões. Lembra? É adorar em espírito e não com bens materiais, mas em espírito e em verdade. Que a religião não sirva para acobertar as contradições do mundo e da sociedade. Não se ofendam com o que eu vou dizer, porque não tem oportunidade mais genuína.
As mulheres que vivem em situação dramática de violência dentro de nossas famílias, elas vivem e muitas das vezes com maridos piedosos e frequentadores de religião e de igreja, e violentos. Isso existe? Camuflados e mascarados de religiosos e piedosos. Jesus está dizendo, religião que cobre, que esconde a verdade, não é o que o Pai procura. O poço, a fonte, a água. O salto que Jesus dá ao monte, ao local, ao culto, do local onde Jesus fala como. Agora a mulher muda radicalmente o assunto. Ela dá um salto do homem para o profeta, ela avança na compreensão sobre quem é Jesus. Vamos lá? Versículo 25. É o ápice do discernimento dela. Versículo 25. A mulher disse a Jesus, brada: sei que o Messias, que se chama Cristo, vai chegar. Quando ele vier, vai nos fazer conhecer todas as coisas. Disse-lhe Jesus: sou eu que estou falando contigo. Jesus esqueceu a sede dele de água, a sede dela de se ver livre da escravidão, do trabalho e dos afetos feridos no sexto casamento. Gabriel, meu microfone está falhando, está ouvindo aí, Gabriel? Jesus agora, ela e ele esquecem essas realidades e alcançam um olhar mais elevado. Jesus e a mulher agora falam se apresentando. Ela diz, no futuro, ela apresenta a Jesus a esperança messiânica de Israel e a esperança de todos os homens e mulheres em todas as condições de sofrimento, de opressão, de dor, de perda de sentido para a vida. Sei que o Messias que se chama Cristo vai chegar um dia. Quando ele vier, vai nos fazer compreender todas essas coisas. É aí que Jesus faz a sua revelação e diz: sou eu, como Deus queimando, fritando na sarça ardente. Vai conversando com Moisés, até que Moisés fala: mas se me perguntarem quem és tu, o que direi? Deus fala: eu sou aquele que sou. A mulher vai perguntando a Jesus: és um homem, um judeu, um profeta, quem és? E ele se apresenta: sou eu sou. Vai, pode reagir. Assim que acontece a revelação de Jesus para a mulher descobre quem ela é. Embora os homens, nós homens ainda vamos demorar um pouco. Diz assim, no versículo que você não tem aí, no versículo 28 diz assim: então a mulher deixou o cântaro e foi à cidade. E disse: vinde ver um homem, ele me disse tudo o que eu fiz. Será que ele não é o Messias, o Cristo? E a cidade inteira vai. As conclusões. Toda pessoa que chega ao conhecimento pleno sobre quem é Deus, chega também ao conhecimento de quem ela é e sabe o papel dela no mundo, na sociedade, na cultura, nas realidades todas. A mulher que provavelmente há 20, 30, 40 anos sobe e desce o monte da fonte para levar água aos filhos, aos irmãos, aos maridos, aos que dominam sobre ela, pela primeira vez sobe o monte sem levar o cântaro, o pote de água. Pela primeira vez ela é o cântaro, ela é a fonte, ela jorra a água para a vila e a vila inteira desce ao encontro de Jesus. Uma pergunta:
quando você volta da missa para sua casa, amanhã, segunda-feira, para o seu trabalho, para a sua escola, você leva água e leva coisas somente bênçãos para as necessidades básicas, ou você leva transcendência? Você leva água que jorra para a vida eterna? Você é um frequentador de um templo, de uma religião, de um monte, onde busca Deus que somente dê a você coisas de necessidades básicas, saúde, paz, um esposo, uma esposa suportável, uns filhos com juízo na cabeça, emprego, trabalho, condições de pagar as contas, de conquistar bens materiais? A sua fé, a sua prática religiosa está a serviço de necessidades básicas, ou você já alcançou a experiência da samaritana de voltar para casa levando água que jorra para a vida eterna? Reage! Olhe para a cruz, que eu vou dizer uma das frases mais fortes da teologia desse texto. Olhe para a cruz. Quem encontra Jesus muda a carga. Vamos repetir? Quem encontra Jesus muda a carga. De carga de escrava, ela leva a carga: aprendei de mim que sou manso e humilde. Vinde a mim, meu jugo é suave, meu fardo é leve. Não leve água, um pote, para satisfazer as necessidades e ser escrava da vila. Leve uma água que liberte a vila de impor sobre você a escravidão. Libertando você, você libertará também os seus opressores. Mas não faça pacto com os seus opressores. Muitas mulheres, ao procurar padre e pastor, contando que recebem um relacionamento violento, moral, sexual, espiritual, econômico, do esposo, escuta de nós homens de igreja dizendo: reze por ele. Violência não tem reza, violência é crime. É crime. Padre e pastor que cobrem crimes são criminosos também. Reage. Padre e pastor que diz a uma mulher, a uma criança violentada, se submeta aos caprichos, reze por ele, precisa também de responder criminalmente, por fazer da instituição e do crédito que a instituição tem uma ferramenta de opressão. Quem encontra Jesus muda a carga. O Messias faz conhecer todas as coisas, e a primeira coisa que o Messias fez a mulher samaritana conhecer é quem ela é. Sou uma mulher livre, não nasci para ser escrava de homem e nem auxiliar de homem. Eu nasci para ser mulher, o homem nasceu para ser homem. Não mais uma escrava, mas uma anunciadora. Você não tem o texto aí, mas ela diz assim, ela diz maravilhosamente no texto. A mulher deixou o canto e diz à cidade: vinde ver um homem que me disse tudo o que eu fiz. Será que ele não é o Cristo? No versículo 30 diz: o povo saiu da cidade ao encontro de Jesus. O povo não saiu da cidade ao encontro de doutrina, de norma religiosa, de costume religioso, de culto e de prática religiosa. O povo saiu da cidade e foi ao encontro de uma pessoa.
cada um relacionar-se pessoalmente com Jesus. Aqui, minha gente, o salto é grandioso. A tragédia é que nada está tudo resolvido o tempo todo. No versículo 38, os discípulos chegam, ficam admirados porque vê Jesus conversando com a mulher. Voltam à estaca zero, voltam ao básico. Veem Jesus falando com a mulher e diz: como pode? Chegam perto de Jesus e diz: mestre, come. A mulher já é mudada, transformada. Ela já diz à cidade: vinde ver. O povo todo sai ao encontro de Jesus. Ela já aprendeu a ter uma outra forma de sede, e ela aprendeu a buscar outro tipo de água. E pela primeira vez ela sobe à cidade, à aldeia, e ela é uma nova forma de fonte. Ela vai levar a cidade a ter sede não mais de coisa básica, mas sede de transcendência, sede do Cristo. Amém, igreja? É maravilhoso isso. É outra forma de sede. Quando você volta daqui, como a samaritana do encontro com Jesus, o que você leva para casa? Faz o povo da sua casa vir para a igreja ao encontro de Jesus, ou diz que tem que vir para aprender norma, regra e doutrina religiosa? Costumes, hábitos, para repetir rezas do jeito que você reza, que se não for como você reza, não terá a bênção. Você leva o povo a desejar relacionar-se pessoalmente com o Senhor, ou um feixe de regras? Quem não leva o povo a sair, a buscar e a encontrar Jesus, ainda não encontrou Jesus. Vai! Os discípulos na estaca zero insistem: mestre, come. Agora Jesus tem que ir para a estaca zero dizer aos discípulos: eu tenho um alimento que vós não conheceis. Ele que aguçou a sede de Deus na samaritana, agora aguça uma fome de Deus nos discípulos. A mulher leva água, símbolo do afeto, da purificação, do banho, da leveza, do útero, da amamentação. Os homens, símbolo da proteção, da sustentação da família, trazem pão. Jesus diz: o meu alimento vocês não conhecem. Meu alimento é fazer a vontade e realizar a obra daquele que me enviou. Jesus quer dar-nos a oportunidade de experimentar outro tipo de fome, homens. Nós, homens que trabalhamos para levar o sustento para casa, só sustentamos nossa família de verdade, segundo o plano de Deus, não de acordo com as marcas dos produtos de alimentação que levamos para casa, mas se levamos a nossa casa a ter fome do pão da vida eterna, que é Jesus. Amém? Amém. Amém. E aqui a gente começa a descer. Fazer a vontade e realizar a obra. Outro tipo de pão, outro tipo de fome. Nos versículos 35 e 38, que você não tem aí, um modo carinhoso de Jesus chamar os discípulos, de dar uma bronca nos discípulos. Jesus diz a eles assim: vocês, quando olham o tempo, não dizem, ainda 4 meses e aí vem a colheita? Jesus diz: levantai os olhos e vede os campos estão dourados para a colheita.
Domingo passado, os discípulos caídos, prostrados com o rosto por terra, Jesus aproximou, tocou neles e disse: levantai-vos, não tenhais medo. Hoje Jesus diz aos discípulos: levantai os olhos, homens. Nós precisamos aprender a levantar os olhos, a sermos portadores das coisas do céu também para nossa casa. O bolso e as despesas da casa é pouco. Nós homens precisamos aprender a levantar os olhos, a enxergar mais do que o quadrado, o buraco, pelo qual nós enxergamos um horizonte miúdo e estreito de vida. Os campos dourados, a natureza, a obra de Deus que fez a natureza, o trabalho humano que providenciam as colheitas. Os olhos erguidos significa: despertem os sentidos de vocês, alarguem o horizonte de vocês. No versículo 39 a 42, você tem o texto aí à mão. Vem comigo. O desfecho. Muitos samaritanos daquela cidade abraçaram a fé em Jesus. Versículo 40, repete pela segunda vez. Por isso os samaritanos vieram ao encontro de Jesus e pediram que permanecesse com eles. Jesus permaneceu aí 2 dias. Espere lá. A cidade abraçou a fé, desceu ao encontro de Jesus. A cidade pede: permanece conosco, Senhor. Homens, por uma mulher escrava no trabalho, escrava moral, escrava sexual, escrava econômica dos padrões do machismo, por uma mulher que se deixou encontrar por Jesus, por uma mulher escrava, carregadeira de potes de água, por uma mulher que deu um passo em sua luta de escrava da religião, da cultura, dos maridos e da cidade. Ela sobe para a cidade e dá para nós homens um testemunho: vinde ver um homem, jamais um homem me tratou assim, jamais um varão olhou para mim e falou comigo com tanto respeito para comigo. Vocês homens têm a oportunidade de aprender um modo novo de serem homens. A mulher gerou um tipo novo de humanidade, anunciando: existe homem, genuinamente homem. Gerou Jesus uma nova mulher, que gerou uma cidade inteira, de pessoas inteiras, renovadas em Jesus, mulheres e homens. E o texto diz: muitos abraçaram a fé por causa da palavra e do testemunho da mulher. No versículo 41, leiamos, é impressionante o desfecho. Versículo 41, e muitos outros creram por causa da sua palavra. Da palavra de Jesus. E disseram à mulher, 42, já não cremos por causa das tuas palavras, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. A cidade que foi gerada pela mulher, agora esnoba a mulher, dizendo: foi joia, bom demais você ter chamado a gente, mas nós mesmos sabemos, ouvimos e sabemos. E agora a cidade com a mulher dá um testemunho mais eloquente: este é verdadeiramente o Salvador do mundo. De homem, judeu, profeta, Messias, a Salvador do mundo. Mais que homem, mais que judeu, mais que profeta, mais do que um Messias que vem para satisfazer necessidades básicas. A samaritana, olhe para a cruz, para irmos concluindo a pregação. Olhe para a cruz. A samaritana no Dia Internacional da Mulher,
mulher, carregadeira das opressões de uma sociedade machista. Já tentou encontrar pela 6ª vez um homem que prestasse. A samaritana é acolhida por Jesus, amada por Jesus, respeitada por Jesus e feita por Jesus a primeira catequista da igreja. Tinha tudo para ser excluída e subjugada. A mulher que encontrou-se com um tipo genuinamente novo de homem, Jesus, a mulher escrava, virou cântaro, virou fonte, virou anunciadeira, virou um novo tipo de mulher que gera um novo tipo de homem, no seu útero, no seu seio, amamentando filhos e levando-os para serem batizados na igreja. Vocês mulheres levam os filhos às águas da fonte que é Cristo. E Cristo pede que nós homens, os discípulos, levemos para todas as mulheres e homens da terra o pão da vida que é a Eucaristia. A água do batismo, a mulher. O pão da Eucaristia, os homens. A síntese da parábola e da história que acabamos de ouvir. Irmãs e irmãos, vamos descer daqui um pouco desse monte e voltar da beirada deste poço que é Jesus. Mais do que receber água e pão, Ele chama não só, Ele quer oferecer o seu corpo como pão, o seu sangue como bebida, para fazer de nós mesmos, mulheres e homens novos, fonte e alimento de esperança para um mundo violento. Hoje, Dia Internacional da Mulher, cada homem que comete uma violência contra a mulher está violentando o próprio útero que o gerou, os próprios seios que o amamentaram. A violência contra a mulher é uma violência contra a fonte da vida primeira. A violência contra a mulher clama do alto da cruz. Cristo, amassado, pisado, macerado, faz extrair dele o sumo e a farinha do melhor pão e o melhor vinho, para mudar nossa maneira de relacionar conosco, com a nossa fonte, com a nossa mãe, com a nossa família, com a nossa identidade de mulheres e homens. Incline a sua cabeça, põe a mão no seu coração e fale com Jesus. Parta lá do útero da sua mãe, se recorde do seu pai e da sua mãe, agradeça pelo que você encontrou nos dois, um homem e uma mulher que geraram. Passe pelo seu pai, de novo pelo útero, pelo colo de sua mãe, agradeça. E depois, entre no colo da samaritana, a igreja, que gera você nas águas do batismo. E agradeça a Jesus pela igreja, da samaritana e dos apóstolos, que gera na catequese, mulheres e homens para o sacramento do batismo e da Eucaristia. E fale com Jesus que você quer e necessita hoje renovar sua aliança com Ele, como a fonte da sua vida, como o pão vivo e verdadeiro que alimenta você e a sua vida. Renove sua aliança com Ele, fale com Ele. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor
Jesus. Põe em mim seu coração, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti. Vamos cantar, porque tudo que há, Porque tudo que há só vocês, precisa ser mudado. Precisa mais. Fiquemos de pé. Deixe o folheto no banco. Estenda sua mão aqui para a cruz de Jesus e reze comigo. Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu creio firmemente. eu creio firmemente Na cruz, na cruz o Senhor se fez que o Senhor se fez, a água viva a água viva para a nossa salvação. para a nossa salvação, O pão descido do o céu pão descido do céu para nos sustentar para nos sustentar até a vida eterna. até a vida eterna. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Eu creio nesta palavra Eu creio nessa palavra e renovo minha aliança e renovo minha aliança com o Senhor, com o Senhor, a minha fonte, a minha fonte, o meu o alimento, meu alimento, e que faz de mim e que faz de um mim instrumento um instrumento de transformação do de mundo, transformação do como mundo, da samaritana como da Samaritana transformou transformou a sua comunidade. a sua comunidade. Senhor Jesus, Senhor Jesus, eis-me aqui eis-me aqui para que através de mim para que através de eu mim faça eu faça os ambientes onde eu vivo, os ambientes onde eu vivo, frequento, atuo, encontrarem também encontrarem também a boa a notícia. boa notícia. O Senhor está no meio de O nós, Senhor está no meio de nós, disposto a encontrar disposto a encontrar cada um de nós e a transformar transformar plenamente a nossa vida. plenamente a nossa vida. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Põe a mão no coração, incline a cabeça e agradeça ao Senhor que te renova, te restaura com o seu próprio corpo e sangue oferecido na Eucaristia, com a água do batismo que você um dia recebeu. Agradeça ao Senhor, louve o Senhor por fazer de você uma fonte que jorra para a vida eterna. Bendiga o Senhor, glorifique o Senhor. Ele merece toda a sua adoração, amor, respeito e gratidão. Obrigado, Jesus. Amém, Jesus. E reconhecendo essa grandeza de Jesus em cada homem e em cada mulher, saudai-vos desejando a paz do Senhor. Saudai-vos.